Foz do Iguaçu, na fronteira mais movimentada do Brasil, nós mostramos no episódio anterior o combate à criminalidade na divisa entre Brasil, Paraguai e Argentina, área de atuação do PCC. Lá, o tráfico de pessoas, de drogas e de peças de armamento tira proveito da multidão que atravessa diariamente as pontes da Tríplice Fronteira. Explicamos que o descaminho é diferente do contrabando e revelamos como esses crimes se relacionam com a lavagem de dinheiro do crime organizado. Você viu também que alguns produtos apreendidos são destruídos ou reciclados, outros leiloados, incorporados ao serviço público ou doados a projetos sociais. Hoje, a gente se aprofunda ainda mais. Como o crime explora o fluxo gigantesco do e-commerce, nossa equipe visitou um dos maiores centros logísticos do Brasil, no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O Caminhos da Reportagem acompanhou ainda em São Paulo, na área restrita do aeroporto de Guarulhos, a apreensão de exemplares da nossa biodiversidade e de produtos que, trazidos por passageiros, podem representar risco à saúde. Viemos também a um dos maiores complexos portuários do país para mostrar como o crime tenta se aproveitar das cargas que chegam e saem aqui de Salvador, mas se depara com a fiscalização da Receita Federal. Quase 9 milhões de turistas visitam a capital baiana anualmente e se misturam aos mais de 2,5 milhões de moradores da cidade. Locais muito movimentados são um prato cheio para o anonimato do crime. Mas minérios provenientes de garimpo ilegal e narcóticos não estão passando despercebidos por aqui. Esse navio está vindo direto do exterior e a gente tem que fazer o controle da bagagem das pessoas que desembarcam, em definitivo, nesse porto. Esse tipo de cor aqui marrom, isso indica que é produto de origem orgânica. E essas outras cores aqui são produtos metálicos ou ligas metálicas. Então, a gente identifica, tem copos. E quando aparece alguma coisa suspeita, como alguma droga, por exemplo? Ele tem ou formato de tablet, que não é o caso aqui, ou pequenas granulações e tal, a gente termina abrindo isso. Na área de carga, as apreensões são mais recorrentes. Os destinos principais são Bélgica e Holanda. Em maio e junho de 2025, 2 grandes apreensões de cocaína foram realizadas no Porto Baiano. Luiz Fernando estava presente em uma delas. A inteligência conseguiu, através de vários cruzamentos de informações, conseguiu localizar esse contêiner. A gente veio aqui já sabendo que iríamos encontrar, não sabíamos aonde. A gente sabia que estaria nesse contêiner essa droga e a gente conseguiu achar aqui. Nós olhamos uma exportação de frutas e no motor, que o contêiner de frutas, ele é um contêiner refrigerado. Então, é como se fosse o motor da geladeira. Atrás do motor tinha caixas de cocaína, inclusive com localizadores. É uma coisa bem profissional. Nesse caso, a droga estava em uma carga de limões que seguiria de Salvador para a Grã-Bretanha. Mas tem de tudo, escondida em fundo falso de caminhão, em mochilas junto com carregamento de borracha e até misturada com minério. E por falar nisso, a origem de algumas cargas minerais é alvo de uma investigação ativa no Brasil nesse momento. Eu estou aqui falando por conta para preservar a segurança dos colegas, né?
porque a partir do momento que a Receita, a aduana, começou a constatar um desvio de minérios para exportação, minérios obtidos de forma irregular, fruto do garimpo ilegal, de extração irregular, essa fiscalização, esse monitoramento foi acentuado. E isso vai gerando um risco para aquelas pessoas que estão envolvidas nessa investigação. Isso começou no Pará e foi se espalhando pelo resto do Brasil, em outros portos, como Santos, Salvador. Aqui nós temos o quê? Cobre? Minério de cobre, né? Bruto ainda, né? Que ainda vai ser processado para extrair o cobre, né? Essa é uma das cargas que foi constatada uma origem irregular e foi, como se diz aqui na aduana, foi dado o perdimento. Essa carga agora pertence à União, vai ser leiloada, vai ter dado uma outra finalidade. E o que a gente tem que ressaltar é que essas ações, elas vão em cima do fluxo financeiro do crime organizado que também está envolvido no garimpo irregular e que envolvido com as mineradoras. Garimpos ilegais deixam também cicatrizes econômicas e humanitárias. Outro crime que vai muito além do ambiental foi flagrado pela Receita em 2009 no Porto de Santos, em São Paulo, e nos portos gaúchos de Rio Grande e Caxias do Sul. Foi tão impactante na época que provocou tensões diplomáticas e mudanças na legislação brasileira. O sistema de tratamento do lixo na Europa se tornou tão caro que era mais barato exportar o lixo para países periféricos, países do terceiro mundo. E nós conseguimos apreender, tanto em Santos quanto em Rio Grande, 1.000 toneladas de lixo doméstico. E na época, a gente não tinha uma legislação adequada para tratar esse lixo, porque em tese, a mercadoria que não serve para uso comercial deveria ser destruída. E aí se modificou a legislação brasileira para permitir que a aduana brasileira devolvesse o lixo para o país de origem às custas do importador. Mesmo diante de tudo isso, em 2010, mais lixo doméstico chegou ao Porto de Rio Grande e foi devolvido à Alemanha. Em 2011, o Porto de Suape, em Pernambuco, enviou de volta lixo hospitalar dos Estados Unidos. E em 2012, a Receita Federal no Porto Catarinense de Itajaí mandou o Canadá recolher seu lixo doméstico. Nessa área de preocupação do interesse nacional em relação aos interesses estrangeiros, a aduana brasileira ela tem muito pouca gente. Quando a gente compara o quantitativo de aduaneiros no Brasil com os demais países, a gente fica em quase último lugar em todas as medidas. Em nota enviada à nossa equipe, a assessoria da Receita afirma que nos 2 últimos anos, o órgão conseguiu um reforço de pessoal após mais de uma década sem concurso público e que tenta, junto ao governo federal, novos ingressos. Para dar conta do volume de cargas, a área de inteligência é essencial. O trabalho de inteligência ele é tão eficiente que antes da carga sair, da carga chegar, ainda no mar, a gente já tem as informações. Essa mercadoria é selecionada pelo sistema e ela pode atender a 4 canais. Ela pode cair no canal verde e ser liberada imediatamente, no canal amarelo, que a gente faz a verificação documental, canal vermelho ou para o canal cinza, que é um canal ele é mais robusto, onde a apuração é mais delicada. A gente desce para aqui, para o armazém, onde tem esses contêineres, e pede para abrir a carga para fazer a conferência física. Aqui no Porto de Salvador tem aumentado muita carga, tanto a contrafação, que é mercadoria falsificada, quanto também a questão do contrabando de frutas, contrabando de minérios, tem muita coisa acontecendo. E essa mercadoria ela pode ser devolvida ao mercado como doação. Você estava me contando que a atuação aqui é em toda a Bahia, né? Sim, toda a Bahia.
E todos os bairros, né, mais vulneráveis aqui da região de Salvador? A gente consegue atingir todos os bairros, porque por mais que a gente esteja no bairro atendendo, uma família sempre vem família de outro bairro, né? Então também é beneficiado. Essas mochilas são mochilas apreendidas, né, pela Receita Federal, ao qual é doada para a gente com um grupo de costureiras, um outro projeto que temos, feito a retirada das etiquetas para a gente poder fazer a doação para elas. A mochila, ela chega, não é para uma criança, não é 2 crianças, foram 5.000 crianças, né, e adolescentes impactados. E você recebeu então para o seu neto uma mochila? Sim. Estava precisando muito, porque eu estou em uma situação que não estou aposentada ainda, recebo Bolsa Família, R$600, para tudo não dá, né, minha filha? Ele vai usar para a escola, botar os cadernos, o livro, tem um lugar aqui para botar o lápis. Ele falou que gostou muito. E você recebeu air fryer? Recebi, eu tô bestinha com meu air fryer. 500 air fryers, apreendidas pela Receita Federal no Porto de Salvador, foram repassadas à CUFA, a Central Única das Favelas, que priorizou mulheres de baixa renda que são mães e avós solos e atípicas. Norma é uma delas. Ela me conta que fez até um curso de culinária com air fryer pela CUFA, para empreender no ramo de salgados, pães, bolos e panetones. Acabei de ganhar. Tá cheirando a leite de bebê. Novinho em folha. Novinho em folha. Pretendo usar com o que eu aprendi no colégio de culinária. Pretendo usar, mesmo porque eu preciso tô precisando de um extra. Olha, mas é muito lindo. Olha os botões. É mais bonita que a minha. Eu não posso dizer porque eu não conheço a sua, mas que a minha bonita é. Cocaína. O Brasil se consolidou como o país onde as compras online mais crescem. Mais de 70% dos brasileiros recorrem ao e-commerce pelo menos uma vez por mês. As plataformas globais são as preferidas e respondem por 96% das transações. E o aeroporto de Viracopos, em Campinas, é um dos principais centros logísticos da América Latina, especialmente para remessas internacionais. Hoje, Viracopos tem mais de 1.000 DIs, que são declarações de importação por dia, que é o segundo unidade aduaneira em volume de declarações do Brasil, né? O primeiro é o Porto de Santos. Então aqui a gente tem uma gama de produtos, né, de empresas que operam por aqui, então tem uma grande quantidade de mercadoria. Mercadoria legal e ilegal. As drogas também movimentam Viracopos. Nossa equipe presenciou este flagrante na área dedicada à liberação de remessas expressas. Cocaína. Provavelmente todas. Quer abrindo outros aí? Descobertas feitas a partir do faro do Brian. A gente já fez a apreensão de cocaína misturada em azeite de oliva, engomando o tecido de roupa, né, que fica mais difícil de ser detectada, né? A última inovação foi trazer dentro de grãos de café. Das rotas da cocaína, uma é muito conhecida por quem trabalha no aeroporto de Campinas. Ela sai de Peru, Bolívia e Colômbia, passa pela Amazônia brasileira e tem Viracopos como destino.
A gente identificou uma rota de Manaus-Campinas, que era importante, né, que vinha sendo usado pelo tráfico de drogas. E então nós fizemos uma atividade aí de repressão, né, de fiscalização e repressão nesses voos, e que tem agora diminuído as apreensões de droga nessa rota, né? A droga que a gente mais apreende aqui no aeroporto, na exportação, saindo do Brasil, é a cocaína. E na chegada, né, que tem a entrada a gente tem visto aqui em Viracopos muita o haxixe, né, e o skunk também, que vem de outras regiões aí. Os cases de HDs recheados de cocaína saíram de uma empresa de Santa Catarina e tinham a Holanda como ponto final. Como se sabe que era mesmo cocaína? A gente coloca como vocês puderam ver, a gente coloca a substância aqui nesse pincel, né? E insere ele aqui. A depender da droga que é suspeita, você aperta um dos três. No caso, como aparentemente era cocaína, a gente apertou o número 1, que é o teste para cocaína. Quando ele fica na cor azul, ele confirma que a substância é cocaína mesmo. Então. Quando fica azul, é positivo para cocaína. Então, não é tão incomum vocês encontrarem drogas? Não, faz parte da rotina, todo dia. Todo dia? Todo dia, O que mais vocês encontram? Haxixe, variações da planta da maconha, bastante também. Assim como a maconha, o haxixe é feito a partir da planta cannabis sativa, mas a concentração de THC é muito maior, o que torna o haxixe bem mais potente que a maconha. Essa porção de haxixe que o Rufus encontrou nesses discos de vinil veio dos Estados Unidos e iria para Fortaleza, no Ceará. O trabalho da Receita Federal começa no momento que o voo sai do país de origem. Antes mesmo de chegar aqui no Brasil, a gente já está trabalhando naquele voo, naquelas mercadorias. Então nós recebemos essa informação com antecedência e conseguimos então, com base em cruzamentos de dados e informações que a gente tem, selecionar cargas que têm um potencial ali de irregularidade, né? E o resto das mercadorias que não apresentam vão seguir seu fluxo normal. O mesmo olhar criterioso se estende aos passageiros e suas malas. Próximo voo agora, chegando de Orlando, nós temos esses passageiros aqui monitorados. Então vamos dar uma olhadinha. Esse passageiro aqui, existe uma denúncia que ele estaria trazendo encomendas pelas redes sociais, para vender depois nas redes sociais. Então a gente vai colocar ele aqui para ser fiscalizado. Esse outro passageiro aqui, o motivo ele está sendo monitorado porque ele tem trazido partes e peças de aeronaves. Então acho que vale a pena. É para comércio, né? Sim, então acho que vale a pena a gente dar uma olhada também. E por fim, o último, essa passageira aqui, que ela tem ocorrências prévias, né? Ela tem trazido roupas de vestuário feminino para comércio, então a gente vai também dar uma olhada. Então são esses 3 passageiros aqui que a gente vai fiscalizar quando o voo chegar. Quando desembarcaram, esses 3 passageiros foram de fato fiscalizados e liberados. É que as suspeitas não se confirmaram. A 100 quilômetros dali, a fiscalização também é dura. Guarulhos, na Grande São Paulo, abriga o maior e mais movimentado aeroporto do país. 100% dos passageiros são analisados aqui no aeroporto de Guarulhos. Nós utilizamos aqui vários critérios. Dentre eles, tem tempo de permanência no exterior, quem comprou a passagem aérea, se foi o próprio passageiro que comprou, se foi o terceiro que comprou, se está viajando em família. Drogas, por vezes, a gente encontra em malas acompanhadas do viajante. Em algumas vezes, tem viajantes que deixam a mala para trás porque sabem que a fiscalização já está acompanhando o ingresso dele no país. Quando o crime organizado ele quer agilidade na entrega das drogas, ele utiliza o aeroporto. Quando ele quer em quantidade, ele utiliza o porto.
porque aí vai indo por meio de navios. Infelizmente, esse produto ele não pode vir por bagagem. O caso dessas estrangeiras não envolve drogas, mas uma substância que não pode entrar no Brasil em malas. Na pista foi identificado que tinha uma passageira com uma mala rosa, uma mala que você viu até que era uma cor chamativa, e identificou-se ali que tinha várias seringas de ácido hialurônico. Muitas vezes passa o cão de faro, vê questões de droga, às vezes a gente usa o próprio equipamento de raio-x, que foi o caso desse voo. Nesse voo passou todas as bagagens e numa delas, no próprio raio-x, você vê que tem uma seringa e vê que são várias seringas. Aí foi criado um alerta para nós, a gente se comunica, né, internamente, nos combinamos de fazer a seleção dessa passageira e trouxemos ela para a bancada. Ela explicou que elas são de Barcelona, que estavam vindo a um congresso no Brasil e que fariam aqui uma exposição, né, do ácido hialurônico. Porém, ela não pode trazer, né, a Anvisa na legislação não permite que ela traga como bagagem, teria que fazer um procedimento comum de importação desse medicamento. Na legislação fala que esses produtos, que é produtos para saúde, para uso profissional, uso para diagnóstico, tem que ser realizado por carga. E para essas importações, esse produto tem que estar regularizado na Anvisa, tem que ter registro, mostrar sua eficácia, eficiência. Então, isso dá um pouco de confusão. Os médicos usam para uso profissional, mas aqui na bagagem ele é uma pessoa física, ele não é um profissional. Então, de saúde. A gente, na legislação sanitária, não há essa exceção. Eu sou médico, posso trazer utensílios de cirúrgicos, não pode, entendeu? Ele é uma pessoa física. Tem muito dentista que traz produto odontológico, infelizmente não pode, que é para uso em terceiros. Tem que trazer via empresa, né? Via empresa. O transporte de animais, vivos ou mortos, também dá trabalho para os fiscais. Esse produto é a bexiga natatória da pescada amarela, a gente identifica pelo tamanho, que é um órgão de flutuabilidade dos peixes. Ele funciona como um submarino ou um balão de festa. Quando o peixe quer vir para a superfície, ele enche essa bexiga com ar, reduz a densidade dele e ele sobe. Quando ele quer afundar ou se manter no fundo, ele esvazia essa bexiga, né? Aí a densidade dele aumenta e ele afunda, né? Esse produto ele é muito cobiçado, principalmente na China, como uma iguaria culinária, né? Eles consomem principalmente na forma de sopa e é um prato bastante caro. E ele até é um produto que pode ser transportado e exportado legalmente como os demais produtos pesqueiros. O que não pode é o passageiro adquirir esse produto sem nenhuma comprovação de origem, sem nenhuma garantia sanitária, né, e colocá-lo na bagagem e tentar levar para o exterior. O perdimento aduaneiro, ou seja, o confisco de mercadorias, veículos e moedas, é a sanção aplicada pela Receita Federal em todos esses casos em que a lei é violada. A Polícia Federal, ela não tem assim uma pena de perdimento como sendo o carro-chefe da Polícia Federal. Da Receita Federal é o carro-chefe no combate ao crime. Vejam que na Operação Cadeia de Carbono, nós apreendemos 5 navios. Por que esses navios foram apreendidos? Porque eles estavam transportando produtos falsificados, produtos clandestinos, importando de forma clandestina combustível para o território nacional. Reforçar a fiscalização nas fronteiras é crucial para o combate à criminalidade. Auditor da Receita, o Gabriel participou de um estudo recente que destaca as regiões que merecem mais atenção. A gente faz fronteira com os 3 maiores produtores de cocaína do planeta, né? A gente tem Colômbia, Peru e Bolívia ali atuando, então isso cria uma dificuldade porque é um fluxo de droga interessante e na fronteira sul os crimes eles já mudam, né? Existe um outro viés ali, nem tanto ali voltado para o narcotráfico, mas mais alicerçado na questão de armas, produtos contrafeitos e contrabandeados em geral. Esse conjunto todo de controles e de preocupações, ele está no espectro de atenção das aduanas, porque a aduana ela existe para proteger o interesse nacional.
todo o crime organizado, ele precisa do dinheiro, ele precisa fazer com que esse dinheiro circule de alguma forma. E o dinheiro do crime organizado passou a invadir a atividade normal de comércio. Começou a entrar no ramo imobiliário, no ramo dos combustíveis, das fazendas. A apreensão de droga que sai do país, ela não serve para proteger o país importador lá fora. Ela serve para asfixiar o crime.